E não é à toa que as redes sociais se tornaram um grande problema. Essa circunstância porque, até mesmo para que o anticristo venha essa circunstância de fazer os acordos de paz necessários, de tomar o mundo todo, até esse problema das redes sociais serem regulamentada, isso tem que acontecer. Porque vocês veem que eles têm problemas todo o tempo, eles tentam efetuar algumas coisas. Quando as coisas vêm à tona nas redes sociais, isso tem o poder de derrubar qualquer governo. Ok? Olha o que tá acontecendo, um exemplo agora no Brasil. Através de redes sociais, de algo que tá acontecendo lá na América, de um julgamento, de provas que saíram lá, isso se espalha. E isso causa uma derrocada que, se a mídia tentasse defender, obviamente conseguiria anteriormente. Hoje já não funciona mais. Ok? Hoje já não conseguem mais por conta das redes sociais. Por isso que as redes sociais é um grande problema. Porém, mas que entretanto a Bíblia diz que o anticristo ele vem vitorioso para vencer. Então ele automaticamente ele vai conseguir. Ok? Ele vai conseguir essa circunstância de regulamentações, de organizar tudo para que ele tenha o poder de fala daquilo que ele queira dizer e ninguém pode dizer o contrário. Ok? Nós vemos que está acontecendo. Então essa regulamentação é importante. Quanto mais ela for acontecendo, mais a gente entende que estamos chegando no fim dos tempos. Porque fim dos tempos significa fim da liberdade. Ok? Então essa é a importância de você entender. Um exemplo saiu agora nos BRICS. Vocês se lembram que, eu não sei se eu trouxe na última live, que o CEO, né, do Telegram, ele foi preso na França, né? E aí estavam culpando ele de algumas coisas, dentre elas, diversos tipos de coisas, de crimes, né? Estavam culpando só por conta da liberdade de expressão. Mas aí eles jogam isso na conta daqueles que fazem o mal. Um exemplo, colocaram lá como se tá tendo disponibilização de pornografia, não somente adulta, mas infantil, circunstância de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, né? Todas essas coisas têm sido movimentadas através do Telegram, né? Porque é um banco de dados, então eles conseguem fornecer informações. E essa circunstância os governos têm se aproveitado destes que fazem o mal para subjugar determinadas redes sociais, ok? Tentando regulamentá-las. E aí ele foi justamente... A sua defesa diz que então que a França queria que eles censurassem determinadas pessoas, né, nessa questão de viés político, tanto que ele tem cidadania russa, e aí a Europa tá em guerra com a Rússia, então entra nessa treta, e ele foi preso e pode pegar 20 anos de cadeia. Olha que loucura, nós estamos falando do CEO do Telegram. Ok? Nós movimentamos o Telegram todo o tempo. Então, a partir do momento que o CEO é preso, isso causa uma insegurança jurídica total sobre a liberdade de expressão. Ok? Daquilo que nós temos hoje como Telegram. Por isso que nós temos que, literalmente, fazer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia nos aponta e fala, vocês têm que pregar e anunciar enquanto é dia. Porque a noite vem que ninguém vai poder fazer. E a noite está falando justamente disso. Nós perderemos a liberdade de expressão. Ok? Essa circunstância de movimentação, tanto na questão política como na questão religiosa, principalmente. Né? Que é o que o diabo quer parar. Por isso que a igreja tem que sair daqui da terra para que ele prevaleça. Porque é o que a Bíblia diz. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Aí saiu até nos BRICS. Últimas notícias, o presidente francês, o Macron, diz que a prisão do fundador do Telegram, né, o Pavel, não é uma decisão política. Obviamente que o é, né? É bem exposto, tá? Não tem nem o que se falar, nem se discutir isso. A prisão do presidente do Telegram em solo francês ocorreu como parte de uma investigação judicial em andamento. Não é de forma alguma uma decisão política. Cabe aos juízes decidir sobre o assunto. Gente, você tem noção que a gente está falando do CEO de uma das maiores redes sociais do mundo? Ok? O cara vai para dentro de um país e ali ele é preso. Ok? Nessa espécie de... essa juristocracia que nós vivemos mundial. Assim como aconteceu com o CEO de outras redes sociais aí que veio pro Brasil também e que foi parado no aeroporto. Vocês se lembram dessa treta que deu? Então, assim, quando você prende o cabeça, você tá prendendo literalmente a liberdade de expressão. Eles estão mandando recados, ok? Daquilo que está por vir. Nós literalmente, o mundo, o que nos aponta é vivendo um momento de trevas. As trevas é onde essa circunstância que tá vindo à noite, a qual Jesus citou. Quando a noite vier, vocês não vão poder trabalhar. Ok? Nós estamos aqui pregando a palavra hoje, isso aqui também é um trabalho.
Nós estamos aqui falando de geopolítica, é um trabalho. E foi o que Jesus citou. A noite tá vindo e vocês não vão poder trabalhar. Ok? Trabalhem enquanto é dia. Por isso que eu digo pra vocês, nós fomos fazer o último batismo agora que nós fomos Paraná. Eu não sei quanto que a gente vai agora conseguir viajar pra fazer batismo. Ok? Vocês estão conseguindo entender? Por isso que eu falo, pessoal, não percam. Quando a gente estiver no local, se esforcem para estarem. Ok? Vocês veem que todo sistema religioso impede as pessoas de entrar no reino de Deus por conta do batismo que não fazem, porque tem que ser membro da igreja, dizimar 10 anos, não sei lá quanto. E aí todo esse sistema barra as pessoas de entrar no reino dos céus. Ok? Por isso que você deve sempre aproveitar quando tiver oportunidade. Não desprezem, porque a Bíblia vem nos apontando e de acordo com os acontecimentos, a noite está chegando. E por ele ser um cidadão russo também, ele tem cidadania russa, até o Putin se envolveu na história, pra vocês terem ideia, ok? Olha aí. Últimas notícias. A França impede funcionários da embaixada russa em Paris de visitar o fundador do Telegram, Pavel Durov, que foi preso. A embaixada russa em Paris acusou as autoridades francesas de se recusarem a cooperar após a prisão do proprietário da plataforma de mensagem, o Telegram. Então ele foi preso, a Rússia tentou se envolver através da embaixada tal e não deixaram, tá? Então eles barraram, pra vocês verem o quanto que eles estão subjugando a população. Então, entenda uma coisa, isso aqui é fora de viés político, tá, galera? Um exemplo, a partir do momento que uma autoridade, alguém que tem o CEO de uma rede social, a partir do momento que ele é preso por relação à liberdade de expressão, ele tá calando a mim, ok? Não é o Pavel que tá sendo calado. Ele está calando o Thiago. Ele tá calando a Tânia. Ele tá calando a Velda, a Marisa, a Ana, ok? O Pedro, a Rosa, o Samuel. Um exemplo. Vocês viram que nós, um exemplo, estávamos lá na plataforma Rumble, ok? O Rumble foi tirado do Brasil. Ele calou somente o CEO do Rumble? Foi ele que foi calado? Não, eu fui calado. Ok? Então a liberdade de expressão está sendo escassa. Eles estão trabalhando dessa forma porque entenderam que as redes sociais é um problema. Então até esse pão que vocês estão tendo aqui diariamente da internet, por esses pastores que vocês admiram, os alimentos que vocês têm comido, vai chegar um momento que vocês vão buscar e não vão encontrar. Que é o que a Bíblia diz. Vai chegar um tempo que eu enviarei fome ao mundo. Não fome de pão nem de água, mas fome da palavra de Deus. Isso vai acontecer porque o próprio Deus vai permitir que aconteça. Porque ele está nos mostrando que o tempo está findando. Isso também são sinais para nós. Aí muitos acham que não tem nada a ver. Nós estamos falando de uma rede social. E o que está acontecendo através de uma rede social é um sinal bíblico. Vocês estão comigo ou não entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Conseguem discernir a profecia? Porque a Bíblia diz isso. O anticristo terá um controle total do mundo todo. Para obter esse controle, aquilo que atrapalha em relação à liberdade de expressão tem que ser subjugado. Assim como Nabucodonosor, o exemplo faz. O que Nabucodonosor faz quando ele faz aquela estátua? Ele diz, o império, quem manda sou eu. Então no império vai funcionar aqui, Não existe a liberdade de expressão. Você não tem opção de querer adorar ou não. Ok? Você tem que adorar. Você tem que se prostrar diante da imagem. Se você não se prostrar, você vai morrer. Você vai receber uma pena de morte. Daquele momento, os meninos tentaram argumentar. Eles tinham a opção de dizer, não vamos nos prostrar e tá tudo bem, porque eu tenho ali minha liberdade de expressão ou liberdade de adoração a outro Deus, que não é a estátua que você tá me ordenando. É assim que começa. Ok? Então ele vai tirando o direito de expressão, assim como os meninos não tinham. Ele falou, Nabucodonosor, não tenho o que fazer, eu não posso adorar outro Deus, só posso adorar o meu. Fique sabendo que eu não vou me postar diante da tua imagem. Se quiser matar, vai matar, mas não posso. Ok? Então é justamente assim que inicia. Aquilo que aconteceu sobre os meninos, a lei dos Medos e dos Persas sobre Daniel, a mesma coisa. Não podia fazer nenhuma oração a não ser o rei da Babilônia da época, da Média e da Pérsia, que era o rei Dario. Mesmo o rei amando Daniel, gostando de Daniel, a partir do momento que vem um projeto de lei, todos teriam que ser subjugados, independente de quem fosse. E aí Daniel foi pegorando, ou seja, não tinha liberdade religiosa, ok? Porque ele só tinha que adorar o imperador. Então começou o direito dele ser tirado e aí ele era subjugado com a pena de morte, ok? Muitos não estão entendendo, mas é assim que começa. São com coisas pequenas. E eles já estão indo no cabeça das redes sociais. Esse que é o grande problema. A Rússia tentou se envolver e não conseguiu. Não deu certo. Aí olha, só pra você terem ideia, olha o que aconteceu após isso. Olha aí, O Chris Pavlovski. Chris Pavlovski. Olha o que ele disse.
Estou um pouco atrasado para isso, mas por um bom motivo. Acabei de partir da Europa em segurança. A França ameaçou Rubble e agora cruzou a linha vermelha ao prender o CEO do Telegram, o Pavel, supostamente por não censurar o discurso. O Rubble não tolerará este comportamento e utilizará todos os meios legais disponíveis para lutar pela liberdade de expressão, um direito humano universal. Estamos atualmente a lutar nos tribunais da França e esperamos pela libertação imediata de Pavel. Vocês estão conseguindo entender como o negócio é sério? Muitos acham que isso aqui não tem nada a ver, eu não tô nem preocupado. Isso é pura escatologia. Vocês estão conseguindo entender? Porque a partir do momento que você não tem direito de se expressar, de ter as suas opiniões, é o que está acontecendo através... Um exemplo, anteriormente, o evangelho sempre foi pregado através da remissão de pecados. Aquilo que a Bíblia cita que é pecado, dentre elas o adultério, o homossexualismo... Tudo isso para Deus é pecado. Então eles começam a fazer uma construção em projeto de leis, em que você pregar aquilo que é correto mediante a palavra, porque é o amor de Deus, que corrige quem ele ama, para a remissão de pecados, eles colocam isso como crime. Então você não pode mais pronunciar, não falar. Ou seja, ele tem o direito dele preservado e os nossos direitos religiosos são retirados. Porque a perseguição é sobre o cristianismo, que é a maior, basicamente, é a maior religião em relação à liberação de expressão. É o cristianismo, ok? Tanto que a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Já o Islã é por força e por violência. Se você não aceita o Alcorão, você é subjugado, você é penalizado, você é morto. Ok? A partir do momento que a Sharia é instaurada. Então você vê que a ideia é justamente subjugar o cristianismo. Porque a partir do momento que eles coloquem, então, e censurem essas redes sociais, vai chegar um momento que nem a palavra não vai poder ser pregada mediante essas redes sociais. E eles receberão pena por conta disso. E se não obedecerem, serão presos. Se não obedecerem, é expulsa da nação aquela determinada rede social, como aconteceu com o Rubble aqui no Brasil. Ok? E se não obedecerem, mais tarde, pagarão com a vida, que é o que a Bíblia cita que vai acontecer. Aquele que não aceita a marca da besta, aquele que não é subjugado pelo sistema do anticristo, ele vai receber uma pena de morte. E assim que começa, nós estamos vendo diante dos nossos olhos justamente o tapete do sistema do anticristo sendo posto. Diante dos nossos olhos, sem dúvida. Vocês estão comigo nessa noite? Quero agradecer aos Mira, muito obrigado por reconhecer o nosso trabalho, contribuir com o canal e fazer que nós estejamos aqui mais vezes. Um exemplo, vamos supor, se a plataforma do YouTube começa a me censurar, o Escatologia na Veia acabou. Consegue entender? Automaticamente, e eles já estão andando em conforme entre si. Então o problema que eles estão tendo são com as plataformas que geralmente são plataformas conservadoras, que é o que eles estão tendo problema, porque aquelas que têm o viés político mais de esquerda estão sendo utilizadas por tais, pelo sistema. Assim como nós vemos o Facebook, o Instagram, ok? Eles são utilizados pelo sistema de uma forma de censura. A mesma plataforma, um exemplo, eu aqui no YouTube, tô desmonetizado, sendo censurado. Enquanto isso, um dos maiores ditadores da América Latina tá recebendo uma plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube, da mesma plataforma. Então você vê que não faz, a balança deles é desproporcional. Consegue entender? Então eu tô aqui pregando a palavra, eu tô aqui ensinando o evangelho, o amor de Cristo, a paixão de Cristo, e tô sendo considerado como um discurso de ódio. Pra você ver que os valores estão invertidos e a censura está aí. A partir do momento que eles tiram o meu direito de expressar, você perde o seu direito de entrar no reino de Deus. Nessa circunstância, porque impede que o evangelho chegue até você. Estão conseguindo entender? Ou seja, não achem que isso é normal, gente. Não achem que isso é simples, porque não é. Nós estamos vendo o sistema do anticristo sendo instaurado diante dos nossos olhos. A política que será utilizada pelo império do anticristo diante dos nossos olhos. Vocês estão comigo até aqui? Vocês estão comigo até aqui? Vamos lá. Aí, o Elinho, ele fez uma postagem para vocês terem ideia o quanto é importante nós entendermos essa questão sistemática de como está funcionando e as redes sociais. Olha que o Hélio acabou de postar. Vídeo do interior do Cortex, hoje. O novo supercluster gigante de treinamento de inteligência artificial que está sendo construído na sede da Tesla, em Austin, para resolver os problemas de inteligência artificial no mundo real. Oh my God! Olha o tamanho do computador que o Elinho vai usar.
Você vai ver coisa. Hã? Olhem aí. Olhem o tamanho do computadorzinho que o Elinho vai utilizar somente para inteligência artificial. Para tentar resolver o problema da inteligência artificial. E realmente vai ser um grande problema para a humanidade. Ok? Isso, até só para vocês terem ideia, esse sistema de inteligência artificial pode ser a imagem da besta. A imagem do império, que mais tarde recebe fôlego pra falar. Então ela vai dar as orientações necessárias. Você lembra daquele filme lá que tem um cérebro? Tem vários filmes, na verdade, que tem um cérebro virtual e que ela consegue fazer a questão de crimes preditivos. Ela consegue prever um crime, Minority Report, né? Ela prevê um crime que a pessoa vai cometer e a pessoa, ela é presa antes de cometer o crime. Vocês estão comigo ou não? Curta, compartilhe, ative o sininho e vem comigo no Escatologia na Veia. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Vocês estão comigo nessa noite? Então nós vemos o seguinte, você vê que a tecnologia está se expandindo e a inteligência artificial com certeza será utilizada de alguma forma, ok? Imagina só um exemplo anteriormente, toda a parte de... A gente tinha mais liberdade de expressão através das tecnologias obsoletas. Um exemplo, o YouTube anteriormente não conseguia me censurar por conta daquilo que eu falava. Você se lembra disso? Era completamente... Ou seja, automaticamente, por quê? Porque eles teriam que analisar os vídeos de uma forma humana, ok? Pra saber o que a pessoa tá falando e tudo mais. A partir do momento que eles conseguiram fazer a programação do algoritmo, automaticamente eles conseguiram agora pegar a questão de vídeos em ascensão, vídeos que falam em determinados assuntos, quantidade de falas que a pessoa repetiu e o algoritmo conseguia pegar. Eu tô falando de algoritmo, do básico do básico. Imagina agora com a inteligência artificial. Um exemplo, aquilo que eu demorava para fazer uma arte, eu demoro 2 horas, uma inteligência artificial faz em 3 segundos. Uma arte que eu demoro 2 horas para criar, toda a parte de camada, iluminação, tudo mais, uma inteligência artificial faz em 3 segundos. Estão conseguindo entender? Ou seja, a análise de liberdade de expressão, daqui para frente, será justamente obsoleta. Vamos supor que eles fazem uma programação para inteligência artificial que a partir desse momento é proibido falar de Jesus. Por mais que nós falamos então de código, igual nós utilizamos códigos aqui para outras coisas, abelha, né? Ou seja, a inteligência artificial consegue justamente juntar as peças até mesmo daquilo que a gente for utilizar como código em parábolas. Ok? Porque ele vai discernir o resultado final. Ou seja, se você tá falando de mato, mas o resultado final é falar de salvação, então ele sabe que o mato que nós estamos falando é do evangelho. Consegue discernir o que eu tô dizendo? Com a inteligência artificial será absurdamente... nós podemos colocar impossível fugir desse sistema. Dá-se entender, é por isso que o anticristo vem vitorioso para vencer. Será impossível fugir do sistema. Eu digo pelo pouco que eu tenho experimentado de inteligência artificial. E agora o Elon Musk então vem nos dizer que está trazendo uma solução. Você já percebeu que a maioria dos problemas que nós tivemos no mundo é por conta de uma solução que eles tentaram trazer? Né? Então, para trazer uma solução, eles montam algo que na verdade se torna um problema depois. Um exemplo, qual é a solução que eles... comenta para mim aqui no comentário. Qual a solução que foi a Segunda Guerra Mundial? Qual foi a solução para a Segunda Guerra Mundial? Respondam para mim nos comentários. Vamos lá. Solução da Segunda Guerra Mundial. Comentem.
Qual foi a solução da Segunda Guerra Mundial? Gente, eu tô amando esse microfone aqui. Por quê? Porque ele não tá captando o ambiente. Lembra que a gente tava com problema de captação de ambiente? Que ele só capta quem tá na frente aqui, ó. Então ele não tá captando o ambiente. Então vocês quase não estão ouvindo o barulho da rua, né? Ou estão ouvindo? Comenta pra mim aí. Comentem pra mim aí. Vocês estão ouvindo muito barulho da rua? Olha aí, o Urion colocou aí, ó. O grande problema, a grande solução da Segunda Guerra Mundial foi os cogumelos. Não foi? Foi utilizado. Aí eu pergunto, qual que é o grande problema da nossa atualidade? Qual o grande problema que tá sendo agora da nossa atualidade? Qual que é? Respondam aí. Vocês estão conseguindo entender? Então, quando eles vêm solucionar um problema, eles posteriormente, para a próxima geração, eles causam um problema maior. Estão conseguindo entender? Ou seja, as soluções são paliativas. Estão conseguindo entender? As soluções são paliativas. Ok? São paliativas. Ou seja, a solução vem acompanhado de algo depois que será utilizado como arma no final. Para subjugar a população mundial. Ok? Vocês estão conseguindo discernir como as coisas funcionam? Por isso que a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Ele só altera os métodos, mas a proporção dos métodos, mas são os mesmos. Ok? Claramente são os mesmos. Vocês estão conseguindo entender? Ou seja, gente, pastor, o que você está querendo me dizer com isso? Com tudo que nós vimos até aqui. Eu tô dizendo pra você que a porta do céu está se fechando. O que nós estamos vendo é que a porta da graça está se fechando. Ok? Que a noite tá vindo. É isso que Deus está nos permitindo entender. A noite tá vindo. E se eles estão nos apontando que a noite tá vindo, ele tá dizendo que a luz do mundo tá para ser retirada. Ok? E que a luz do mundo somos nós, a igreja, o corpo de Cristo. E então virá uma grande fome sobre o mundo todo. Não fome de pão, nem de água, mas de fome de ouvir a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixa o like. Obviamente, nós estamos desmonetizados e contribua para que nós estejamos aqui mais vezes. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo.